Olá, salve Maria Santíssima. Salve Maria. Eu sou a Beatriz. Eu me chamo Jonathan. E nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E iniciamos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pátria, et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Advent regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Pátria, et Filii et Spiritui Sancti. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você deseja nos enviar sugestões de temas de podcasts, entre em contato conosco no nosso e-mail veritasperpetua@gmail.com. Ou entre em contato conosco nas nossas redes sociais. E se você quer participar um dos nossos grupos ou canal no Telegram, pode entrar nos links na descrição desse podcast. Nós temos um grupo sobre a castidade masculina e um grupo sobre a modéstia masculina. E também temos um grupo, na verdade é um canal do Telegram em que nós enviamos as notícias, novidades em primeira mão. E se inscreva no nosso canal no YouTube Veritas Perpétua. E o tema do podcast de hoje é sobre os temperamentos. Nós vamos comentar sobre cada um dos temperamentos. Oba, sobre comida hoje então. Não. Os temperamentos, já começando então, eles fazem parte da psicologia e da moral católica. É uma tradição da psicologia católica, se nós podemos assim dizer. E que muitos consideram inválida como uma espécie de astrologia. Porém, não é verdade. Eu tenho 2 livros aqui, muito bons para indicar para vocês. Um deles se chama O Temperamento que Deus lhe deu. Tem uma resenha lá no canal, se você quiser conferir melhor. E é da editora Eclésia. É um livro muito legal porque foi escrito por um casal de sanguíneos. E eles contam várias experiências que eles tiveram com os filhos, entre eles e pessoas próximas. Então é um livro que você vai se identificar muito, provavelmente, dependente do seu temperamento. E um outro livro é Os Temperamentos, Conhece-te a Ti Mesmo, da Calvary Editorial. É também um livro bem bom. Ele é uma síntese de cada um dos temperamentos. Então ele é bem direto e dá as características gerais de cada temperamento. Também muito bom. E o que é um temperamento? O temperamento é, pois, uma disposição fundamental da alma, que se manifesta particularmente quando esta recebe uma impressão no pensamento, seja por ideias acerca de algo ou representações da imaginação, seja por acontecimentos exteriores. O temperamento nos dá a resposta a estas perguntas. Como se conduz o homem? Que sentimentos o detêm? O que impulsiona a agir quando algo o impressiona? Nós podemos fazer algumas perguntas que vocês responderão e provavelmente vai ser uma boa indicação para saber o temperamento de vocês. Por exemplo, diante de tais impressões, a alma se irrita com rapidez e força ou, ao contrário, com lentidão e debilidade? Rapidez e força. Não, lentidão. Então isso se refere mais a vontade e a força com que as impressões exteriores impactam a sua alma. Então é de forma rápida. Por exemplo, alguém te xingou, você reage rapidamente ou você demora para se dar conta de que tem alguém xingando você? Então depende muito, de como você reage, de forma natural, Então, para nós identificarmos nosso temperamento, nós temos que olhar principalmente para nossa infância, porque nós podemos ser pessoas virtuosas e isso impedirá um pouco de nós identificarmos nosso temperamento, ou então alguns outros fatores. Por isso é importante olhar para como nós geralmente agimos e desde a nossa infância, talvez perguntar para os pais e analisar essa pergunta. Também tem uma outra pergunta. Sob tais impressões, a alma se sente impulsionada a reagir de imediato ou se sente inclinada a esperar e ficar tranquila? De imediato. Tais situações movem-na a reagir com ardor ou a prostrar-se em um estado de passividade? Ardor. Pois é, cada um responderá de uma maneira. Então, existem 4 temperamentos. Se você não conhece nada sobre o assunto, existem 4 temperamentos. O temperamento colérico,
o temperamento sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Existem semelhanças e algumas diferenças muito grandes entre esses temperamentos. Então, as pessoas, elas podem ser de temperamentos diferentes, mas nenhuma pessoa é puramente de um temperamento só, isso é muito difícil. Por isso nós podemos dizer que existe uma mistura de temperamentos nas pessoas. E você, Jonathan, sabe qual é o seu temperamento? Eu queria só... Sim. Eu só queria dizer pro pessoal... que está nos escutando que o temperamento ele pode ser observado e analisado de forma empírica, tá? É algo que nós observamos nas outras pessoas. E também nos observamos em nós mesmos. E o que a Beatriz se referiu ao olhar a infância é porque a criança, ela não quer fingir, ela não tem uma pretensão em fingir algum sentimento. O que muitas vezes hoje é difícil para nós observarmos qual é o nosso temperamento devido a essa tendência errada que temos de fingir quem nós somos. Então, por isso que nós temos que observar a infância. Então, isso a gente pode até dizer que os temperamentos é uma ciência empírica. É de observação. Nós observamos o comportamento das pessoas e classificamos elas em 4. E nessas 4 há uma predominância de uma e uma segunda, que é o temperamento secundário. Mas também não significa que você não tenha as outras duas. Tá? Então nós todos temos os 4, só que tem uma predominância de um, por isso que vem de tempero. Qual o maior tempero que tu tem? Essa a ideia. E além disso, o temperamento também pode ser considerado algo inato, que nasce conosco. Então, cada um de nós nasce com um temperamento básico, que é a soma de nossas preferências naturais. Ele molda nossos pensamentos, ideias, impressões e a maneira como tendemos a reagir ao nosso ambiente e a outras pessoas. Então, é a nossa predisposição para reagir de certas maneiras, que está inculcada em nós. Então, isso não significa que nós não podemos mudar o nosso temperamento. Ele é inato em nós, mas ele pode ser modificado. Como? Através da prática das virtudes. Então, nós precisamos realmente fazer uma força contrária a essa tendência natural que já vem e está relacionada com o nosso temperamento. E o temperamento, ele é somente um dos aspectos da personalidade total de um indivíduo. É o aspecto relacionado ao comportamento e à reação. A reação natural que cada ser tem. Então, ela é um dos aspectos, ela não vai limitar quem nós vamos ser, porque existe algo mais profundo pra gente, que é a personalidade, que é a totalidade do indivíduo, que pode ser afetada pela educação, pelo livre-arbítrio. Então, vai depender muito das nossas escolhas e atitudes ao longo da vida, e também da graça, né? Então, é como se o temperamento fosse a matéria-prima, mas a criação final requer a educação, o talento e a inspiração do artista. E esses livros que eu indiquei, eles são muito bons para nós conhecermos a nós mesmos, né, o nosso temperamento, e principalmente para nós sabermos como lidar com eles. Porque às vezes nós temos muitos defeitos, né? Cada temperamento, a gente vai ver isso nesse podcast, tem qualidades, mas também tem defeitos. Nenhum é perfeito. Então nós temos que saber como lidar com esses aspectos negativos, que são os nossos defeitos. E algo que fala num desses livros que eu achei interessante é que só nosso Senhor foi perfeito. Isso quer dizer que ele tinha os 4 temperamentos. Só que ele tinha, né, o que é melhor de cada temperamento. E é isso que nós também temos que fazer. Nós não vamos realçar o nosso temperamento, né, porque Deus nos deu um temperamento que nós vamos ter que ter ele 100%. Não, porque nenhum temperamento é perfeito. Então a gente tem que saber lidar com o nosso temperamento e também criar certas virtudes em nós que não nos são naturais. Sabendo o teu temperamento, você pode atacar corretamente o pecado. Porque muitas vezes nós caímos no mesmo pecado e não sabemos necessariamente o porquê que acontece isso. Não só o temperamento, porque tem outras questões, mas o temperamento, ele acentua determinados tipos de pecados que não acontecem com outras pessoas com tanta frequência. Então é necessário você saber quais são as suas inclinações e como o teu temperamento acentua essas inclinações. Então, sabendo disso, você não precisa mais cair nesses mesmos pecados, necessariamente. E não é só saber os pecados e confessá-los, mas quais virtudes tu precisa ter, praticar, para que não aconteça isso. É de fundamental importância saber quais são as predominâncias desses temperamentos no teu ser, tanto no corpo quanto na alma. Como já foi dito, ele vem de uma impressão também do seu próprio corpo. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos fazer
uma síntese de cada um dos temperamentos. Se você não sabe ainda, preste atenção nessas características. Vamos começar pelo temperamento colérico. Esse temperamento, ele é caracterizado por, essas pessoas que têm temperamento colérico, geralmente elas têm um raciocínio agudo, uma vontade forte, possuem uma grande paixão, um instinto de dominar e também certa imprudência. Quando nós escutamos, colérico, nós já pensamos logo, naquela pessoa colérica realmente, ou seja, pessoa que se ira fácil. Cólera. Isso. E de fato, o temperamento colérico, ele tende a ser impactado pelas impressões de forma muito rápida. O irascível dele é muito externalizado. Então ele com facilidade, na linguagem popular conhecida como pavio curto, a pessoa se irrita, irascível o seu irascível é muito fácil ser acentuado. Então esse é um problema que você percebe em pessoas que externalizam de maneira muito fácil suas emoções e também permanece impressa essa emoção por muito tempo. Então se alguém, um exemplo prático, se você ocorreu em uma briga com uma pessoa, só uma discussão, ele fica irado, mas essa ira não passa. Ele pode ficar até em silêncio, mas ele permanece com aquilo. É como se ele ainda sentisse um retrogosto do alimento quando ele comeu. Então ele está sentindo aquilo ainda, ele está sentindo o sabor ainda. Ele quer, o problema do colérico é dele se irar e querer uma vingança por aquilo. Porque ele não consegue esquecer. De forma, com uma má inclinação, um colérico natural, ele não consegue esquecer, um colérico não virtuoso. Então, dessa maneira, geralmente os defeitos do colérico é ter uma autoestima exagerada, tem de ser caprichoso, ter uma autoconfiança em excesso. Isso faz com que o colérico seja muito teimoso. Ele tem um desprezo pelo próximo, de certa maneira. Ele é ambicioso e mandão. E ele tende a cair na soberba e também na ira. O colérico também tende a ser hipócrita e tende a dissimular as pessoas. E possui também uma certa insensibilidade e dureza. Então, o que se destaca muito no colérico é certa teimosia. Por exemplo, em uma discussão, o colérico é aquele que vai teimar sobre o seu ponto de vista até o fim, inclusive depois da discussão. Ele realmente é teimoso, é muito difícil um colérico, por exemplo, possuir a virtude da humildade. Por isso que muitos coléricos, eles não acreditam em Deus ou têm essa dificuldade de se humilhar perante Deus. Porque eles tendem a ser mais soberbos devido a essa teimosia. E lembrando, não é que os outros temperamentos não possam ser soberbos e tenham dificuldade com humildade. A diferença é que no colérico isso é natural, tá? É uma má inclinação que já vem com ele. Então, uma coisa que o colérico tem que aprender é aprender a se humilhar, a conhecer o seu verdadeiro eu, na confissão. Isso é um benefício para o colérico. Porque para ele dizer assim, me desculpe, estava errado, é mais fácil carregar a cruz. O colérico tem a dificuldade em pedir perdão, a dificuldade em apaziguar os ânimos. Porque como ele tem essa potência de mostrar quem ele é, que ele é um bom líder, que é uma boa pessoa, que ele... Até uma pessoa que queira buscar a bondade, etc. Ele quer mostrar, externalizar isso. Quando ele falha, quando ele erra, ele não falha. Isso é a soberba. Então, mesmo assim, a gente percebe pessoas que não conseguem dizer assim, eu fiz errado e a gente pode melhorar, eu posso melhorar. Não, ele nunca pode melhorar porque ele já tá bom assim, entendeu? Essa é a visão do colérico. Em contrapartida, o colérico tem ótimas qualidades também. Ele tem uma vitalidade muito grande, ou seja, uma energia muito intensa para fazer as coisas. Isso faz com que ele alcance seus objetivos. Ele também tem, naturalmente, um certo espírito de contemplação. Ele tem que ser paciente e forte para suportar as dores. E tem facilidade também em viver a castidade. E tende também a agir, e tende também à ação e ao trabalho. Justamente por essa vitalidade, por essa força do colérico, de alcançar o seu objetivo, de alcançar o seu ideal. Então, quando um colérico entende o que é a virtude da castidade, ele vai ter essa energia para viver isso, e vai ser mais fácil, diferente de outros temperamentos, como nós vamos ver, que não tem tanto essa energia que perdura por longo tempo. E tem essa potência que faz com que ele seja perseverante no que ele faz. Que conduz a perseverança no que ele faz. Então, por exemplo, podemos ver bons líderes, no sentido mais material, até bons empresários,
coléricos pela perseverança deles. Até líderes santos dentro da igreja que são coléricos e têm essa carga de liderança devido a essa potência de continuidade, de perseverança. Diante disso, o que um colérico, que pode estar nos escutando agora, tem que observar para poder combater os seus defeitos e potencializar ainda mais suas qualidades, principalmente em relação à espiritualidade. O colérico, ele precisa extrair pensamentos da palavra de Deus, ou seja, é muito benéfico que o colérico faça meditação, faça a leitura das escrituras, se atente a um sermão de um sacerdote, isso vai ajudá-lo muito. Porque o colérico ele precisa escutar mais, principalmente nas discussões, ele tende a querer só falar para defender seu ponto de vista, mas ele também tem que escutar, aprender a escutar. Por isso a meditação. Ele também precisa pedir constantemente a humildade que é uma das grandes virtudes que nos permite viver tantas outras virtudes. E ele tem de deixar-se levar por um bom propósito, porque o colérico ele quer alcançar o seu objetivo, mas esse objetivo pode ser ruim. Então ele tem que ter bons propósitos, bons objetivos. E tem de lutar contra o seu orgulho e a sua ira. Então, quando alguém está xingando você que é colérico, você tem que buscar se acalmar. Ou seja, não responda na hora, porque você sabe que você vai ser levado pela ira. Então, contenha-se. Isso é uma boa dica, acredito, para os coléricos. E como nós, que não somos coléricos, pessoas de outro temperamento, podemos ajudar o colérico? O que nós temos que fazer? Nós podemos ajudar um colérico aperfeiçoando o quanto seja possível. Ou seja, isso é uma dica principalmente para os pais de uma criança colérica, por exemplo. É induzir o colérico a deixar-se educar voluntariamente. Ou seja, não impor as coisas, não impor a sua vontade, mesmo que ela seja correta. Mas é também permitir que o colérico descubra o que é certo e tenha essa vontade de fazer o que é certo. Porque se você impor as coisas para o colérico, pode ser que piore, porque ele é teimoso, então ele não vai querer fazer. Então é interessante que você mostre para ele o que é certo fazer, permitindo que ele desenvolva essa vontade própria para fazer o que é certo. E também, principalmente, tratar sempre essa pessoa com muita paciência, permitindo que ele expresse seus argumentos, mas também exigindo respeito, porque o colérico ele tende a se irar muito e até perder o respeito pelas pessoas. Então é importante que deixar ele expressar esses argumentos, mas colocando a condição de respeito, principalmente para os pais em relação às crianças. Então essas são algumas dicas. E agora passando para o temperamento sanguíneo. Umas características gerais é a superficialidade, a inconstância, interesse pelas coisas exteriores, serena concepção da vida e carência de paixões enraizadas, devido à superficialidade. E como o sanguíneo tende, de forma a olhar as coisas apenas pelos seus sentidos, então é difícil para o sanguíneo parar, rezar e se interiorizar, olhar para esses pensamentos, saber o que está acontecendo dentro dele. Ele olha muito para os seus sentidos, ele gosta de sentir, gosta de ver. Por isso o problema da concupiscência para ele. Então ele tem essa tendência a dar mais atenção aos seus prazeres. Então algo que enraize para ele é complicado, porque ele não gosta dessa constância, é difícil para ele. É mais fácil para um sanguíneo rezar de joelho durante o final de semana inteiro e fazer procissões, etc., do que um terço diário, por exemplo. Então, semelhante ao colérico, o sanguíneo é facilmente atingido pelas coisas de forma rápida, porque ele está muito ligado ao que é exterior. Mas diferente do colérico, ele não tem essa constância, essa impressão que o impacta rapidamente não perdura por muito tempo. Não fica. Então tem essa semelhança e essa diferença. É conhecido como fogo de palha mesmo. Ele pega bastante. O fogo é bem alto, só que se consome. O problema é que você não tem continuidade no que você faz. E a tendência é esse desânimo. E agora vem com os defeitos do sanguíneo, que é a vaidade, ou seja, procurar as coisas externas, inclinação aos galanteios, inveja e ciúme, ou seja, são os sentimentos e as paixões, busca dos prazeres, medo das virtudes que exigem esforço. Isso tem uma tendência a uma doença espiritual
que é uma preguiça espiritual. Assídia. Assídia. Ou o sanguíneo tem a tendência a ser assidioso. Não é que ele não saiba que aquilo é bom, ele sabe que é bom, mas é como se tivesse... Aí é difícil ser bom, então vou ficar no meio. É tíbio também, né? Tem a tibieza, mas assim, a assídia é uma preguiça. O tíbio, ele quer ficar ali onde é que tá, né? Aí, no caso da assídia, é que ele é aquela... Parece que tá arrastado. Leva as coisas meio que arrastado. Por você olhar pra coisa certa fazer, mas tem essa preguiça. É definitivamente São Pedro. Né? Cada temperamento tem um santo assim que o caracteriza muito bem. E São Pedro é o temperamento sanguíneo. Porque você vê lá, né? Senhor, eu jamais te abandonarei. Morrerei junto contigo. E logo depois, São Pedro nega nosso Senhor Jesus Cristo. De forma tão simples, né? Nós vemos que ele tem essa potência, essa coisa de vou fazer isso até o fim da minha vida. E logo depois isso já... E a gente vê na escritura que ele fala assim, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, bendito sejas tu que não foi a carne que falou, mas o Espírito de meu Pai. E aí de repente São Pedro fala, Jesus fala que vai ser crucificado, né, que tem que morrer, tem que ressuscitar, e São Pedro, não, Jesus, pra que isso? Não, é o que ele tá ligado ao sentimento, ele não quer que isso aconteça, ele não entende por quê, porque ele não se esforça pra isso. Então ele tem uma interpretação superficial das coisas, e também que é um defeito, essa inconstância, não se aprofunda na oração, no conhecimento de si, ou seja, tudo é fora, tudo acontece por fora, tudo é explosivo e acontece no momento e depois para. Tenta ler várias coisas e não se aprofunda na leitura. Tenta fazer várias orações e não permanece na constância da oração. Uma hora reza muito, outro dia não reza nada. Então esse desequilíbrio não tem constância, sabe? E isso dá um cansaço para o sanguíneo, porque ele acha que isso é normal. É normal ser inconstante. É normal não manter a sua palavra. Então esse é um dos defeitos predominantes da não constância. E isso faz com que muitas pessoas tenham dificuldade, depois de certo tempo, de confiar num sanguíneo típico, assim, né, que não cumpre com a sua palavra. E isso dificulta muito a relação com as pessoas. Para uma criança sanguínea, para a mãe e o pai, ela tem dificuldade em estar aprendendo, porque uma mosca que aparece já atrai ela, já desvia a atenção. Então esse é um problema, não foca, não consegue focar. Mas ele tem algumas qualidades. Por exemplo, ele é confiante e comunicativo, que é uma tendência, falar demais e... Senhor Jonathan. Enquanto tá falando, tendo novas ideias. A gente só consegue ter ideias novas, não só, né, porque a gente pode viver as virtudes, mas tem uma tendência a ter ideias novas e aprender quando tá falando. É alegre e afável, né? Então tem aquela alegria nata que rompe muito com a tristeza de uma maneira muito mais fácil, até com a ira. Então quando a gente fica irado é muito de momento, depois até esquece porque ficou com raiva, nem sabe por que tá tão ruim assim, que é a consequência da ira, né? Tu fica meio ruim, você nem sabe por que tá acontecendo aquilo, que já esqueceu do que tu se irritou. Atencioso, sensível com os outros. Isso é uma qualidade do sanguíneo de se colocar facilmente no lugar dos outros. É empatia, porque eu já percebi isso e você fica muito triste às vezes quando acontece algo com alguém e você não sabe dizer o porquê que você tá triste, mas tu tá vendo aquilo, sabe? Você se coloca no lugar daquela pessoa. Então parece que você é aquela pessoa. Então o sanguíneo tem realmente essa facilidade. E também de tanto perdoar fácil quanto pedir desculpas. Por que o sanguíneo? Porque o sanguíneo, ele pode brigar, ele pode xingar, pode acontecer um monte de coisa. Mas depois ele já... Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas eu vou pedir perdão já pra voltar ao normal. Porque o sanguíneo também tem essa necessidade de agradar as outras pessoas. Que pode ser tanto um defeito como uma qualidade. Um defeito no sentido de que ele pode agir muitas vezes por respeito humano, sendo que não deveria, né? Isso é uma falta de virtude daí. E a qualidade é que ele tem facilidade de se reconciliar, de pedir perdão e de perdoar. Isso é uma qualidade nesse sentido. Isso é legal também, e eu vejo no temperamento que é a sinceridade. Isso é uma das marcas típicas que eu vejo em mim, no caso do meu temperamento. A sinceridade, não aquela sinceridade estúpida que as pessoas falam, mas aquela sinceridade contigo mesmo e com o próximo. Então, se você sabe, um sanguíneo virtuoso, ele vai dizer que sabe. Se não sabe, ele vai dizer que não sabe. Se ele sabe fazer ou não sabe fazer, então, sabe?
tem uma questão de sinceridade, não só com o saber, mas o ser das coisas. E dócil e submisso. Então tem essa tendência, quando virtuoso, a submissão, por exemplo, à igreja. A submissão à doutrina da igreja. Por quê? Porque ele sabe que ele é instável. E é melhor que ele se submeta. E pro sanguíneo é muito fácil, então, se confessar. Diferente pro colérico que tem essa dificuldade de se humilhar, a confissão se torna muito difícil. Já pro sanguíneo é muito fácil. Ele se humilhar, ele pedir perdão e, né, recorrer muitas vezes ao sacramento da penitência. É o Santo Agostinho, né? Então, o Santo Agostinho é um sanguíneo típico também. Então, é muito fácil pra gente se confessar, mas às vezes a confissão do sanguíneo às vezes é uma história demais, quando na verdade não era. Então tem essa tendência também de transformar a confissão na conversa e choradeira e dizer minha culpa, minha máxima culpa. Então tem isso também, mas é importante que quando o sanguíneo percebe, quando ele para pensar, porque o sanguíneo não tem essa dificuldade de, não, vou parar agora para fazer um exame de consciência. E o que o sanguíneo deve observar para potencializar essas qualidades e combater os seus defeitos? Primeiro que ele tem que ser bastante reflexivo. Então, ele tem que se interiorizar, ele tem que pensar bastante. E para que isso aconteça, você tem que mortificar os seus sentidos. O que significa isso? Fazer um jejum, rezar de joelhos. Penitência. Acordar cedo. Penitência. Para que você não faça a tua vontade, o que teu corpo quer. Sabe? A castidade, por exemplo, é você vencer aquilo que tu quer. Por exemplo, buscar, sei lá, o sexo. Você tem que ter uma força, não por si próprio, mas por meio da graça, para que você não ceda à tua vontade. Então você tem que mortificar. E quanto mais você vai mortificando, mais a tua vontade se inclina para o seu intelecto. E o intelecto para a razão. Ou seja, em vez de você procurar agora nos entes externos, nos seus sentidos, a tua vontade procura o intelecto. É direcionado para o intelecto. E o importante é que, como o sanguíneo tende a ser espalhafatoso e inconstante, é bom ele seguir conselhos ou ter uma regra de vida. Um diretor espiritual seria muito bom para o sanguíneo. É claro que hoje em dia é difícil achar um diretor espiritual confiável, né? Mas seria muito bom para ele saber o que tem que ser feito. Mas isso, na verdade, serve para todos os temperamentos, né? Mas o sanguíneo tem que ter essa regra de vida de fazer no horário prescrito exatamente o que tem que ser feito. E ele sabe que ele precisa disso. Senão ele fica, não, mais 10 minutinhos aqui no WhatsApp, mais não sei quantos minutos dormindo. É uma tendência que eu tenho. E eu sei que é isso. E eu tenho que seguir a regra estritamente. Porque senão, vamos dizer assim, o sanguíneo, ele é fatalista também. Se ele fala assim, não deu certo, vou fazer então. Então, é muito importante para o sanguíneo planejamento, porque às vezes ele tem essa tendência a querer fazer 1001 coisas de uma só vez. E aí acaba que, pela sua inconstância, ele não faz nem metade dessas coisas. Não, e até pela impossibilidade de fazer. Exatamente. Então, falta um pouco de noção, às vezes. Falta. Então, o planejamento ajudaria muito o sanguíneo a querer cumprir as suas metas e também a perceber, né, o que eu posso e devo fazer hoje. E aperfeiçoar suas qualidades, porque ele tem qualidades, ele tem coisas boas, né, dele mesmo, e só falta um aperfeiçoamento. Eu vejo em mim que eu aprendi várias coisas, em esporte, em música, etc., mas era só coisas superficiais. Eu nunca me aprofundei em nada. Então falta uma profundidade mesmo, nadar mais para as águas mais profundas, assim. E por fim, o que uma pessoa, né, que não é de temperamento sanguíneo poderia fazer para ajudar o sanguíneo? Primeiro é dar vigilância sobre os seus trabalhos começados. Ou seja, começa um trabalho, até começa bem, mas para no meio do caminho. Então, muito importante isso para os pais, né, de um sanguíneo. Dar sempre essa motivação e vigiar mesmo o que ele está fazendo. Está conseguindo fazer até o final? E ajudar, não fazer por ele, né? Mas incentivar com que ele termine. Importante que ele termine. Porque ele precisa de motivação para fazer as coisas até o final. Porque senão ele não faz. Não faz. Não dar crédito às suas promessas. Então esperar que o sanguíneo faça, em vez de ficar falando. A gente tem a tendência a falar um monte. E a tendência a falar um monte é falar coisa que não existe. Então, para você, né, que não é de temperamento sanguíneo, mas conhece não dê muita credibilidade ao que ele fala. Dica bem sincera agora. Verdade. Né? Experiência própria. É mesmo?
conduzi-lo com serenidade e abnegação de si. Isso poderia ajudar muito, né? Porque o sanguíneo é muito ligado ao que é exterior, então ele tende a querer dar tudo o que os seus sentidos pedem. Por isso que é importante, né, motivar que ele faça penitência, modificação, isso desde a infância, né, caso para os pais. Incentivar mesmo que ele desapegue de si mesmo. Manter limites sem tirar sua alegria, que é a regra de vida. Então, no final, assim, por experiência própria, quando você mantém o que você está fazendo, é difícil. Para mim é difícil me concentrar em leituras durante 30 minutos. Por exemplo, então quando você consegue manter a sua promessa que tu está fazendo, tu sente uma alegria. Então existe uma certa alegria mais tarde que o sanguíneo pode experimentar, que é essa alegria em manter a sua palavra. E para os pais de um sanguíneo, é importante que no momento da correção, você seja firme, mas não seja tão duro a ponto de tirar essa alegria natural do sanguíneo. Também é esse o conselho. E agora vamos para o próximo temperamento, que é o temperamento melancólico, que é o que eu mais me identifico. O que é o temperamento melancólico? Só pelo nome a gente tem uma noção do que é já, assim como o temperamento colérico. Tristeza. O melancólico, ele é propenso à reflexão, tem amor à solidão, tem uma séria concepção da vida e uma inclinação à tristeza. Tem propensão à quietude, é reservado, irresoluto, lento e pesado, e desanima com facilidade. De forma geral, esse é o temperamento melancólico. Diferente do sanguíneo, ele é mais interiorizado. Ele não é tão facilmente levado pelos sentidos, mas pelo contrário, pelos seus pensamentos, por aquilo que é interior. E é por isso que ele gosta da solidão, ele gosta de ficar sozinho, diferente do sanguíneo, que gosta de estar no meio da multidão, de agradar todo mundo, de conversar, de falar alto. O melancólico já é mais na dele, não gosta muito de estar em ambientes... Lê bastante, prefere seus livros e seus pensamentos do que o convívio social. Isso mesmo, o melancólico adora ficar com a cara nos livros, até para não se decepcionar com as pessoas também. Então, de forma geral, esse é o melancólico e... Diferente do sanguíneo e do colérico, ele não é impactado pelas impressões externas de forma rápida. Pelo contrário, essas impressões, elas demoram para impactar o melancólico. Então é de forma lenta. Por exemplo, quando alguém está brigando com o melancólico, ele vai demorar para entender que você está brigando com ele. É nesse nível, assim. Então é depois de muito tempo que aquilo vai impactar ele. Mas, lembra em compensação, de coisas lá do passado. Em compensação, aquilo perdura por muito tempo, assim como o colérico e diferente do sanguíneo. Então as impressões ficam por longo tempo. Então quando alguém brigou com o melancólico, ele vai ficar muito tempo remoendo aquilo. Então vai demorar para impactar, mas depois que impacta, ele não esquece mais. É como se tivesse um fogo, vem uma fagulha e o melancólico fica colocando madeirinha até criar um fogo bem grande. E por que isso? É porque ele vive pensando, ele vai alimentar esse sentimento com o pensamento não vai ficar esquecer remoendo. Esse é um grande defeito. Então, além disso, né, além desse defeito, o melancólico, ele tende a sentir uma grande angústia pelos seus pecados, o que tende a levar ele a certos escrúpulos. Como, por exemplo, Santa Teresinha, que é uma santa que define o temperamento melancólico, porém de forma virtuosa, obviamente. Mas nós vemos essa angústia que ela tinha pelos seus pecados, e isso é uma tendência natural do melancólico. Então, tende a ser escrupuloso. E tende também a ter um desânimo excessivo. E também é por isso que ele é escrupuloso, porque ele vê os seus pecados e vê o quão horrível ele é por isso. E aí ele não consegue se perdoar. Então, o melancólico tende a ser rancoroso. Não só com as outras pessoas, ele não tem dificuldade só em perdoar os outros, mas a si mesmo também. Por isso que ele é escrupuloso. Então esses são os principais defeitos do melancólico. E aí o melancólico ele tende a perder a esperança, que é uma grande virtude. Só que, né, assim como os outros temperamentos, o melancólico tem qualidades. O que são essas qualidades? Uma das qualidades é essa inclinação à oração mental, o que é muito difícil para o sanguíneo, porque ele não consegue se concentrar. Qualquer coisa que aconteça no exterior vai fazer com que ele disperse da oração. Sim. Diferente do melancólico, que ele tem a facilidade para a oração mental. Porém, por se preocupar demais, às vezes, pensar demais, ele pode
tender a ter distrações na oração, só que são mais internas, com os seus próprios pensamentos. É o que Paulo Ricardo falava no curso sobre os temperamentos. Quando o melancólico é desordenado, ele tem a memória sui, ou seja, se preocupa mais consigo mesmo. E para combater isso, ele tende a alimentar uma memória de Deus, sobre as coisas de Deus. Isso vai fazer com que essa inclinação à oração mental seja potencializada. E outra qualidade é que o melancólico encontra paz em Deus. Por isso que muitos melancólicos têm uma facilidade de ter uma vida espiritual, né? De se encontrar com Deus, de rezar, porque é lá que ele encontra paz, é com Deus. Então tem aquela frase de Santo Agostinho que ele diz, né, que só em Deus encontrarei a paz. Não é bem essas palavras, mas é isso que ele diz, assim, que só em Deus é que nós repousaremos. E é isso o sentimento melancólico, que ele só vai encontrar paz em Deus. E uma outra qualidade é que o melancólico ele tem de ser um benfeitor da humanidade, um bom conselheiro. Porque como ele pensa demais, então ele vai analisar... Ele quer mandar na vida dos outros. Mas ele vai analisar a situação da outra pessoa, vai analisar o que a outra pessoa está vivendo e vai querer ajudá-lo. Então, ele é bem criterioso, o melancólico, porque enquanto o sanguíneo quer fazer a coisa rápida e viu o que quer fazer e viu um problema muito externo, assim, muito externo, ele quer fazer rápido, o melancólico ele tende a ajudá-lo porque ele é criterioso. Será que de fato assim? Como ele começa a pensar e ajudar o sanguíneo a pensar. Então essa tendência do melancólico a pensar demais faz com que ele seja criterioso na escolha. Até porque o melancólico ele tem elevados ideais. Então o colérico também tem isso, de ter objetivos e perseverar nisso. Só que o melancólico ele demora um pouco mais, né? Pra ver o que ele precisa fazer. Pra ele fazer, tem que ter pensado muito. Exatamente. Por isso que o melancólico tende a ser indeciso, que pode ser um grande defeito. Mas também pode ser uma qualidade, porque está ligado com a virtude da prudência. Então nós vemos que essas características podem ser tanto defeitos quanto qualidades. Então isso é uma característica do melancólico. E o que nós, melancólicos, podemos fazer, né, para potencializar nossas qualidades e combater os nossos defeitos? Uma das grandes coisas que nós podemos fazer é ter mais confiança em Deus e amor à cruz. Porque os melancólicos são aquelas pessoas que adoram reclamar de tudo. É uma questão natural do melancólico, é reclamar. Por exemplo, diante da dor, sei lá, uma dor qualquer, né, uma doença, ele tende a reclamar daquilo frequentemente muito mais do que em relação a outros temperamentos. Ele repete sem parar a reclamação. Por exemplo, estou com calor. Ai, que calor. Ai, que calor! Ou frio, tá muito frio, tô gripado, tô com coronavírus. Não, brincadeira. Então, mas tem uma tendência, uma lamentação muito grande, principalmente uma pessoa que a gente conhece assim, mais idosa, que ela é melancólica e ela remoe um pensamento de anos, sabe? Ela reclama toda a vida que a gente vai lá, ela reclama a mesma coisa. Ou seja, essa tendência à lamentação, essa tendência a ficar reclamando, mas não é uma reclamação que faz com que você haja. Não, é simplesmente por reclamar. Então, quando o sofrimento bate na porta do melancólico, ele tende a desanimar. Por isso que a solução disso é ele ver o benefício que há no sofrimento. E para isso é nós olharmos o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que esse sofrimento levou ele a nos amar de forma infinita. Então o amor, ele sempre... Na verdade, o sofrimento, ele sempre é muito benéfico para a nossa vida. Para nós amarmos. Não existe amor sem sacrifício. Então, quando o melancólico entende isso, ele pode combater um dos principais defeitos, que é o desânimo e a tendência à reclamação. E também ele tem de resistir, né, a qualquer sinal de desânimo ou de abatimento. Então, o primeiro pensamento pessimista que ele tem de combater. Porque o melancólico é facilmente levado ao pessimismo, à tristeza e até uma depressão, se forem casos muito graves. Então, é resistir definitivamente no primeiro momento que vem um pensamento ruim, um pensamento de desânimo, para que isso não se aprofunde, porque a tendência do melancólico é prolongar esse primeiro pensamento, gerando uma bola de neve de pensamentos infinitos que nunca acabam. Então, é combater isso no primeiro momento. E é também tentar diminuir o mal. Por exemplo, diante de um sofrimento, de algum problema, é o melancólico parar para pensar
pelo lado positivo e mais sensato, ou seja, ver que aquilo não é tão ruim como ele está pensando que é. É ser mais racional também, em certo sentido. E algo que pode ser muito bom, um remédio para vários problemas que o melancólico pode se deparar, é estar sempre bem ocupado. Porque se o melancólico está no ócio, se ele não está fazendo alguma coisa, ele tende a ficar pensando demais e isso pode levá-lo a cair no desânimo e na melancolia. E na loucura dos outros. Isso. Então, esteja sempre bem ocupado. Isso é algo que eu levo pra mim. Sempre bem ocupado para não cair nesses maus pensamentos. Uhum. E claro, né, como os outros temperamentos, cultivar, né, as suas qualidades naturais. E também, muito importante para o melancólico, é renunciar à sua vontade. Porque ele tende a querer fazer a sua vontade acima de todas as coisas. Então, ele quer impor a sua vontade na vida das outras pessoas. E até, às vezes, diante de algo que Deus lhe dá, um sofrimento, ele fica revoltado com aquilo, ele não quer aquilo. Porque, ao ver dele, aquilo está atrapalhando os seus propósitos. Ou seja, às vezes ele quer saber mais do que Deus. Um grande pecado pode se tornar. Então é parar de murmurar e aceitar aquilo que parece uma contradição e uma grande dor. Uma tendência é dominação do outro por vias silenciosas. Enquanto o colérico ele é mandão de forma exterior e clara, né? Ele tende a mandar mesmo as pessoas. O melancólico faz isso de forma mais implícita, não tão aparente. Isso. Então esse também é um grande defeito e que pode ser combatido aceitando essas contrariedades do dia a dia. E o melancólico tende a medir o outro com a aceitação dele, por exemplo, de uma ideia. Por exemplo, se o melancólico ele vai aceitar o certo, ou simplesmente uma ideia, de forma... Porque ele pensou muito, ele vai ver o que está certo dessa ideia. Então, quando ele for transmitir aquela ideia, ele transmite com ela já pronta e que passou pelo filtro dele. E o próximo, ele tem que aceitar aquilo. Daquela determinada forma. Porque o melancólico, ele quer encaixar todas as pessoas e tudo ao seu redor no seu ideal. Às vezes pode ser um ideal maravilhoso. Porque o melancólico, ele quer ser santo muitas vezes. Ele quer a perfeição e nada menos do que isso. Só que ele tem que entender que nem todo mundo está no mesmo patamar que ele. Ele tem que ter caridade para com o próximo. Essa é uma das grandes virtudes que o melancólico precisa desenvolver e que é tão difícil para ele, a caridade fraternal. O que o colérico é um líder nato, o sanguíneo é um capitão de guerra, um militar, ao meu ver, o melancólico é um doutrinador nato. Olha só, maldade com os melancólicos. Porque ele tem a tendência a ensinar o próximo dessa forma bem intensa. Porque se ele sabe o que é certo, por que fazer o errado então? Ele não tem essa paixão pelas coisas externas como o sanguíneo, que se leva pelo erro. Não, se é certo aquilo que ele está fazendo, por que eu vou fazer o contrário? Então, né? Vamos ensinar o que é certo de maneira intensa pro próximo. Então muitas vezes falta caridade pro outro mesmo. O colérico, ele tende a não ser muito sentimentalista. Então quando alguém está atrapalhando seus objetivos, ele tende a ser muito rude com aquela pessoa. O melancólico já não é assim. Ele não é tão rude, mas ele não quer que as outras pessoas, né, atrapalhem o seu ideal. Então, é uma forma mais singela, porque o melancólico, ele é sentimental também. Ele não é tanto quanto o sanguíneo, talvez, não é tão empático quanto o sanguíneo, mas ele também é sentimental, tanto que quando alguém briga com ele, a sua tendência é chorar mesmo. Como Santa Teresinha, que chorava e depois chorava porque tinha chorado. E o que as pessoas que não são de temperamento melancólico podem fazer para ajudá-lo? Em primeiro lugar, é tentar compreender a pessoa melancólica. Porque, por exemplo, um sanguíneo, ele não é levado pelas coisas interiores. Então, ele fala, quando tem algum sentimento, algum pensamento, ele fala, exterioriza. Muito diferente do melancólico, que tem uma grande dificuldade de externalizar os seus sentimentos e seus pensamentos. Então, tentar compreender mesmo o jeito do melancólico. E incentivando também ele a falar quando necessário. O que nós entendemos muito bem, porque eu sou melancólico e o Jonathan é sanguíneo. Então, muitas vezes ele tem essa facilidade de falar, eu tenho essa grande dificuldade.
e que muitas vezes eu preciso superar porque é necessário conversar, principalmente no namoro. O que pra mim parece ser muito simples, externalizar até pensamentos muito íntimos, às vezes pra Beatriz como melancólica é difícil. É uma cruz, uma tortura. Eu não sei como é que é isso, eu não entendo. No começo do namoro, a gente tinha muita dificuldade de entender isso. A gente nem sabia o que era temperamento. Então, olha só a importância de compreender o nosso temperamento. Porque a gente tinha até discussões sobre isso, né? Mas como tu não sabe o que tá sentindo? É só falar. Era o que eu dizia, né? Mas eu disse, eu não sei o que eu tô sentindo. Às vezes, eu realmente não sabia o que eu tava sentindo porque eu não tinha pensado sobre aquilo. E às vezes eu sabia o que eu tava sentindo, mas não sabia transmitir aquilo. Porque eu só sei porque eu sinto, mas eu não sei passar o que eu sinto, porque existe toda uma habilidade, então é muito difícil. E segundo ponto, né, as pessoas que não são de temperamento melancólico podem ajudar os melancólicos fazendo com que ele ganhe confiança, porque isso combate também certo desânimo. Então é confiar em si mesmo também em Deus. Calma, não é tudo isso, você vai conseguir. Não desanime. Também, então, é encorajar a pessoa melancólica, encorajar a fazer as coisas. Porque ele é perseverante melancólico, mas ele precisa de uma motivação inicial para aquilo. Precisa entender o que tem que ser feito e que ele pode fazer aquilo. Porque para você ficar realmente motivado, não é só entender o que tem que ser feito, mas é se sentir capaz e pronto para fazer. Além disso, também é importante exortar o melancólico ao trabalho, a fazer coisas. Porque senão ele fica para sempre pensando. Ele não para de pensar nunca mais. Então vamos lá, vamos agir. E fica também contemplando. Então é incentivar também a expressar-se, como já foi dito, e corrigir sempre o melancólico com prudência, bondade e amor. Então, nunca seja rude com o melancólico, porque a tendência é que ele chore e não pare mais. Então, seja paciente com ele. Dica aí, ó, pros sanguíneos e coléricos. É, verdade. E por fim, agora, o temperamento fleumático. O que é um fleumático? Características mais gerais de um fleumático. Não se interessa pelo exterior, ou seja, não são as coisas externas que atraem um fleumático, uma pessoa bem parada. Se você percebe isso, é uma pessoa que ela é bem calma, bem serena. É difícil. Eu tenho um amigo que ele é fleumático e eu acho que pra eu brigar com ele, tem que acabar o mundo, tem que ser algo muito terrível. Porque é difícil. Eu acho que se ele estiver escutando aqui, não vou citar o nome, mas ele tem uma namorada que é colérica e ele é fleumático, ele é uma pessoa extremamente calma, é difícil. Ele é bem engraçado, mas pra brigar com ele é difícil. É, porque os fleumáticos, assim como os sanguíneos, eles querem agradar as outras pessoas. Eles querem estar em harmonia com os outros. Eles não gostam de brigar. Eles querem sempre estar reconciliados com o próximo. Então eles têm essa facilidade de perdoar e pedir perdão também. Enquanto o sanguíneo, a nossa harmonia falando, deles é escutando. Rindo das palhaçadas. Então, assim como o melancólico, o fleumático, ele demora para ser atingido pelas impressões externas. Yeah. E assim como o sanguíneo, ele esquece rápido as coisas. Rápido. Então, passa rápido, mas não fala nada e foi embora. A impressão demora para atingir e logo depois também já sai quando atinge. Gosta de descanso. É uma pessoa bem descansada, bem calmo. Bem good vibes. Defeitos. Não tem energia, parece que é um vegetal. Porque é uma pessoa muito tranquila, mas é demais. Sabe? Eu tinha um vizinho aqui que, ao meu ver, ele era bem fleumático e praticamente ele parecia que não estava aqui quando eu estava falando com ele. Parece uma pessoa que não está prestando atenção no que você está dizendo, fleumático. Mas quando atinge, ele escuta, mas já esquece. É tipo assim, quando tá um grupo de pessoas e vamos dizer que o sanguíneo conta uma piada. Todo mundo tá rindo da piada e o fleumático tá assim... Não entendi. Não entendi nada, eu vou só sorrir. Vou fingir aqui pra agradar os outros. Né? Não tem ideal elevado, assim como o sanguíneo também, ou seja, ele não tem nada que atraia ele externamente. E também interna, porque apesar de ele estar quieto, às vezes as coisas não... Pra ele tudo já é suficiente. E por isso também ele tem de ser um alvo fácil da assídia também, da tibieza. Se contentar com pouco. Por exemplo, na vida espiritual. Já li um catecismo hoje, tá bom, né?
preciso mais. Ele não consegue fazer um juízo bom do que ele precisa fazer. Outra coisa é propenso ao descanso, comer e beber. Se deixar, o fleumático o dia inteiro só assistindo série. Ele fica ou só deitado, ou só no WhatsApp. Eu tenho um temperamento secundário que é ser assim, fleumático também. Por quê? Porque eu também tenho essa tendência assim, se tá parado, permanece parado. Eu também. Melancólica, fleumático, sanguíneo fleumático. Olha exatamente. Só que loucura. Então tem uma tendência inercial, assim, de ou se mantém em movimento contínuo, né? E para uma hora, ou se mantém parado. Parece que o fleumático é assim, ó. Tá no mundo dele, assim, que também não é interno. É muito estranho. Mas ele tem qualidades. E o santo que caracteriza muito o temperamento fleumático é São Tomás de Aquino. Esse é um fleumático mesmo, puro. E realmente tem que ser fleumático para conseguir escrever a quantidade de livros, né? E não deixar nada exterior atrapalhar. Porque tu vê que no período de vida de São Tomás ele escreveu muitos livros. Mas tu vê que ele era um fleumático ordenado, porque ele tinha perseverança, ele foi até o final, não desistiu de escrever a Suma, que tem vários volumes. Exatamente. E isso são as qualidades, né? Trabalha devagar e com assiduidade, ou seja, não para. Isso, porque isso é uma qualidade, porque o trabalho devagar faz com que também seja feito com mais perfeição. Imagina se São Tomás de Aquino tivesse... Se ele quisesse escrever a Suma em 2 dias. É impossível, né? Ou, sei lá, 1 ano. Tenho certeza que ele demorou muito mais que isso, né? Exatamente. Porque ele teve prudência e quis fazer de forma perfeita. Então, é importante isso. Também não se irrita facilmente. Então, a ira não bate nele com uma... Não é que não se irrite. Todos aqui, os temperamentos se irritam. Mas é pra ele se irritar, é um... Não atingiu, e quando atingiu, ele já vai esquecer. Então, alguém falou mal dele. Falou mal. Não dá nada. Pronto, ele já esquece. Por isso que é difícil brigar com... Muito difícil. Por isso que a definição do fleumático realmente é aquela pessoa tranquila. Tranquila em todos os sentidos. Todos os sentidos. Não se ira fácil, perdoa fácil. É muito fácil de conviver com o fleumático. Mas às vezes, por exemplo, numa relação, né, conjugal entre um fleumático e um colérico, pode ser que tenha certas dificuldades, porque o colérico não entende. Como é que pode ser tão parado? Vamos pra frente, vamos fazer a coisa. Tá fazendo o que ir? Vamos. E tende a julgar o coitado do fleumático, que às vezes ele tá num pensamento ali, às vezes ele parou e pensou, e às vezes, porque pra ele é difícil também pensar. Então, às vezes ele tá se esforçando pra pensar ali em um determinado assunto, e como os coléricos e sanguíneos tendem a ver o externo, tá vendo o cara parado sem fazer nada, o que tá fazendo? Entendeu? Tem uma tendência a julgar errado como é o fleumático. Então ele tem uma qualidade que é não conhecer grandes paixões. Por ele não ser facilmente conduzido pelos sentidos externos, ele não liga muito para as coisas que são de fora. Então, algumas virtudes são muito fáceis para o temperamento fleumático, como a castidade, por exemplo, né? A virtude da temperança. Para o fleumático não é tão difícil, já é um pouco mais fácil. E o que o fleumático tem que observar para melhorar? É como conviver, né, com o fleumático, explicar os detalhes, repetindo muitas vezes. E o castigo corporal. Então, por quê? O castigo temporal para que ele possa educar a sua vontade, porque ele não tem aquela perseverança do colérico do melancólico. Entendi. Ele também tem aquela tendência igual ao sanguíneo de não ter perseverança. Então, fazer também penitência, mortificação, não tanto para dominar os seus sentidos como o sanguíneo, mas para educar a sua vontade, para que ele faça as coisas até o final, tenha perseverança definitivamente. Então isso é bem importante para o fleumático. Então na vida espiritual ele tem que ter perseverança. Eu vou rezar o terço hoje, então vou rezar até o final. Fazer aquilo, não desanimar porque bateu o sono. Ou deu vontade de comer. Então cada um dos temperamentos, né, tem qualidades, defeitos, e isso é natural. Então é importante que cada um de vocês veja, né, qual é o temperamento que você se identifica mais. Nesses livros que eu indiquei no começo do podcast, tem testes que você pode fazer no final. Então, nós fizemos o teste, né? E realmente deu aquilo que nós nos identificamos, né? Sim. Então, é muito importante que você conheça o seu temperamento, não só para progredir no caminho da perfeição, da santidade, mas também para se relacionar melhor com o próximo, com os seus filhos, com os seus pais, com o seu cônjuge, e para se relacionar melhor com Deus. Como eu posso me aproximar mais de Deus? Qual é o remédio para minha enfermidade espiritual?
Então, tudo isso, todo esse conhecimento que é de tradição católica realmente, nos ajuda muito. Esses livros que nós lemos nos ajudaram muito a entender tudo isso. Então é isso. Além desses temperamentos, né, tem as misturas do temperamento, que nós não vamos comentar aqui, porque senão ficaria muito longo, mas também tem. Provavelmente, se você fizer um dos testes, vai ter uma predominância de um temperamento e um segundo também, né? Então, talvez você tenha essa mistura dos dois que se sobressaíram mais em relação aos 4. E é isso, pessoal. Nós queremos agradecer a audiência de vocês. Não esqueça de compartilhar com seus amigos esse podcast. E também nós tentaremos ter a frequência estabelecida, né, de toda sexta-feira um novo podcast. Então, essa sexta-feira que você está escutando, gostaríamos que você compartilhasse, deixasse seu comentário, enviando-nos um e-mail ou comentando nas nossas redes sociais podcasts que vocês... temas de podcasts que a gente possa fazer aqui, pra gente poder estudar e fazer esses temas pra vocês. E vai lá no nosso canal, Veritas Perpétuas, no YouTube, pra conferir também alguns vídeos sobre temperamentos. Talvez nesse momento que você está escutando já tenham sido lançados alguns vídeos sobre os temperamentos e também as resenhas dos livros. Confere lá. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo podcast. Salve Maria!